Aleluia. Antes de eu pedir para vocês se assentarem, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler. Amém? Shalom! 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 Aleluia! A sua voz é a canção que o Senhor gosta de ouvir. Amém? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz, eu trouxe uma Bíblia com uma versão bem contemporânea, assim, que veio passando de tempos para cá. Não estou com a NVI, mas o Senhor vai falar através da palavra, amém? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando o quê? Com gratidão a Deus. Com o quê? Salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Esta versão que eu trouxe diz assim: ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pode se assentar. Cantando com graça em vossos corações. É muito importante nós entendermos isso. Amém? Porque se somos a canção que o Senhor gosta de ouvir, isso significa que o Senhor ouve. Aqui é uma igreja que o Senhor sempre? Isso. E aqui também Ele nos ouve. E nós vamos entender hoje que o Senhor, Ele nos ouve. A questão é saber, todos aqui sabem que Deus nos ouve? Deus te ouve? Deus ouve tudo que você fala, Deus ouve. Amém? A questão é o que temos falado. Porque Ele ouve tudo. E nós pessoas, seres criados pelo Senhor, somos a canção que Ele gosta de ouvir. Sim ou não? Gosta de ouvir o nosso testemunho. Gosta de ouvir a nossa fala. Gosta de ouvir os nossos pensamentos. E Ele, mais do que você mesmo, ouve o seu coração. Porque fala aqui de coração. Aqui o louvor que cantou aqui, que foi entoado aqui, foi um louvor que eu estava na minha casa há um tempo atrás, eu estava estudando esta palavra, falando comigo, e eu fui deparada com este louvor, e eu comecei a dançar sozinha na minha cozinha, e eu comecei a orar, e falar com o Senhor, e eu falava, Senhor, eu sou a canção que o Senhor quer ouvir. E se você pegar a estrofe anterior a este louvor, a esse refrãozinho, né? Cadê? Ele fala assim: eu me libertei da opinião dos homens. Prestem bem atenção. Nós nos libertarmos da opinião dos homens, isso não significa que nós vamos fazer o que nós queremos da nossa vida. Nós nos libertamos da opinião dos homens desde que a minha vida esteja alinhada com o Pai. Aí sim eu vou me libertar da opinião dos homens, porque eu vou fazer a vontade do Pai. Porque Jesus, Ele fez a vontade do Pai. Jesus mentiu? Não. Então Ele fazia a vontade do Pai. Jesus falava mal da vida dos outros? Porque Ele fazia a vontade do
E ele era liberto da opinião dos fariseus? Sim ou não? Sim. Nós somos libertos da opinião dos outros quando nós estamos alinhados com o que o Pai quer que nós façamos. Amém? Vocês estão entendendo? Porque o Senhor ouve. O Senhor ouve o que falamos, o Senhor ouve o que fazemos, o Senhor ouve o nosso pensamento e o Senhor ouve o nosso coração. Você está sentado aqui nesta noite, vocês estão me olhando, não sei o que se passa sobre a cabeça e o coração de vocês, mas o Senhor sabe. O que será que ela vai pregar? Por que será que ela veio vestida desse jeito? Nossa, mas eu estou aqui porque eu fui convidada por vir. Ah, eu estou aqui hoje para bater o cartão. Ah, eu estou aqui porque eu estou. Não sei. O que eu sei, que Deus sempre fala na igreja, e Ele ouve o seu coração. Então, se Deus ouve o nosso coração, eu tenho que ressignificar o meu coração. Eu tenho que trazer ao meu coração aquilo que agrada ao Senhor. Porque não falo mais de mim mesmo, mas falo as coisas que agradam ao meu Pai. Nossa, e é tão gostoso, porque quando a gente vive assim, as pessoas não entendem. Mas não tem como viver de forma diferente. Foi o que o apóstolo falou na nossa viagem aí. Tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós paramos para almoçar, estavam os primos dele, de muitos anos. E nós estávamos almoçando num restaurante, e a prima dele levantou e disse: vou ao banheiro. Aí eu fiquei parada pensando, porque eu já tinha pensado, eu não vou usar esse banheiro, porque eu estava de saia, eu não queria ir. Pensei. Aí ela virou para mim e falou assim, mas não falei, ela falou, vou ao banheiro. Eu fiquei o quê? Quieta, porque nós vamos falar sobre isso. Eu fiquei quieta. Aí ela virou para mim e falou, você não vai? Eu falei, não. Ela falou, nossa, como que ela falou? Que decidida, né? Eu falei, não vou. Não, eu falei, não, é que aqui eu não vou mesmo, não, eu não vou, tranquilo. Aí, eles conversando, falaram, olha, onde nós vamos, lá tem uns banheiros maravilhosos. Não foi? Quando chegou no lugar, eu já falei, meu Deus. Aí eu fui ao banheiro, nesse lugar. Gente de Deus, que banheiro era aquele? Simples, mas você via o seu rosto no chão. Verdade. Meu Deus, né? E tinha banheiro assim, ó. Qual banheiro você quer usar? Escolhe. Aí eu entrei no banheiro e saí e falei para o apóstolo assim, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia. Aí ela ouviu. Aí eles ouviram e falaram, o que ela falou? E eu falei com ele, mas eles ouviram. E qual o problema de eu usar um versículo para expressar uma alegria que eu senti de Deus ter me preparado melhor? Qual é o problema? Melhor se falar isso do que falar coisas que não tem nada a ver. Aí eles perguntaram, o que significa isso? O apóstolo, opa, vamos trazer, vamos falar da história de Ageu, o porquê disso, porquê deste versículo. Amém? Eu estou dando um exemplo, porque precisamos entender que o Senhor ouve tudo o que falamos, através da nossa voz, através dos nossos pensamentos e através do nosso coração. Deus sempre ouve o que nós falamos. E esta canção, quando eu estava dançando, o Senhor perguntava, e eu quero fazer essa pergunta para você: qual a canção que você tem entregado para o Senhor? Qual é a canção que você tem entregado ou entrega para o Senhor todos os dias quando você levanta? Qual a canção que você entrega ao Senhor quando você acorda? Quando você fala na sua casa? Quando você que é casada fala com seu cônjuge? Porque às vezes a gente quer que o cônjuge fale conosco de forma boa, mas não falamos com ele, ou vice-versa.
Qual é a canção que você tem entregado, principalmente dentro do teu lar, com os teus filhos? Se você não tem filho, com os teus pais. Se você não mora com pai, com filho, qual a canção que você tem entregado para o pai quando você acorda? Qual a canção que você tem deixado no altar? Qual é a canção? Canção de gratidão, canção de louvor, canção de cânticos? Ou canção de já acorda cansado, já acorda pensando no que vai fazer, acorda reclamando, acorda fazendo retrospectivas ruins da vida, acorda já entregando uma canção onde você vai trabalhar, você não é satisfeito, então você já vai trabalhar com o coração amargurado naquele lugar. Qual a canção que você tem entregue para o Senhor? Qual a canção? A canção que Ele gosta de ouvir é você. É você, Isaac. A canção que você gosta de ouvir, que Deus gosta de ouvir é você. O que você tem? Entregue no altar dele. Eu quero que você saia essa noite daqui com isso, perguntando no teu coração, para que quando você sair por esta porta, você não espere chegar amanhã para entregar a canção que o Senhor quer ouvir de você, para que você vire a chave da sua vida e mude o seu jeito, o seu comportamento. Nós estudamos personalidade, emoções, mas se nós não entendermos que Jesus levou sobre tudo aquilo que pertence de ruim para Ele, nós vamos continuar fazendo do nosso jeito. Veja bem, queridos, eu estou falando da parte espiritual, porque parte psique, parte da alma, tem muita gente aí explicando, amém? Vamos para o espiritual, vamos sair do natural, amém? Amém? Vamos sair, vamos para o espiritual, vamos subir um pouco aí, amém? Meu Deus do céu! Existe a personalidade. Quem já viu aquele negócio de personalidade? Todo tem o lado forte e o lado ruim, sim ou não? Porque o sanguíneo é isso de bom e é isso de ruim. Porque o fleumático é isso de bom e é isso de ruim, não é? Quando eu vejo aquilo, eu falo, Senhor, eu não sou nada de ruim, eu quero ser tudo de bom. Eu quero que o ruim seja crucificado na tua cruz. Eu quero ser transformada na totalidade daquilo que o Senhor desejou, desenhou como imagem e semelhança do Senhor. Eu quero a sua essência em mim. Presta atenção. Próxima ministração, quando o Senhor assim me permitir. Sem forma e vazia. É a próxima ministração que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero a essência da imagem e semelhança de Deus na minha vida. Nós quando nós nascemos num lar, nós começamos a assimilar tudo aquilo que o lar vai nos dando e nós vamos crescendo, sendo embutido em nós muitas coisas. Depois, a gente vai crescendo e os familiares dizem, essa é a ovelha perdida da família. Essa não sei o que da família. Essa não vai chegar a lugar nenhum. Esse não vai dar em nada. Mas esquece que fomos crianças e quando crianças envolta a família foram colocados. A criança vai olhando, vai vendo temperamento de pai, temperamento de mãe, forma de falar, forma de fazer, forma de agir, forma disso, forma daquilo, a forma. Aí nós deixamos de ter a forma do nosso Criador e passamos a ter a forma do que criaram, colocaram e embutiram em nós. Amém? Deu para entender? Tem psicóloga aqui. Você é não? Quem que é? A sua? Não veio, né? Deus, independente das suas escolhas, Ele ouve. A tua fala assim, o Senhor ouve a minha fala, o meu testemunho, a minha mente e o meu coração.
eu quero que vocês saiam daqui hoje refletindo, refreando aquilo que você tem entregue ao Senhor, que não é para Ele. Eu quero que você saia daqui essa noite já assim. Opa, isso aqui não é legal, não vou falar. Isso que está vindo no meu coração, já quero entregar já. A apóstola falou, a palavra foi para mim. Foi. Fala assim, a palavra é para mim. Porque é para mim também. Queira você ou não, goste você ou não. Ouça você ou não. Decida sair da igreja da mesma maneira que entrou ou decida mudar as coisas. Porque você está entregando para o Senhor coisas escondidas e ocultas que você acha que ninguém está vendo, mas o Senhor está ouvindo as coisas escondidas que você tem feito. E não há escondido que o Senhor não revele. Porque se Ele não revelar, o irmão conta. Porque a palavra de Deus diz que em nossa volta tem uma nuvem de testemunhas. Amém? Vira para o irmão e diz assim, não dorme. Maurício, não dorme. Acorda aí. Vocês estão com frio aqui? Está frio? Se tiver frio, fala. Não, está gostoso? Porque aqui está gostoso. Deus ouve. E eu tenho viajado muito com um líder sensacional. Eu viajo com ele, eu tenho viajado com ele e viajado com outros líderes da Bíblia, eu tenho viajado com ele e tenho aprendido muito com ele, muito mesmo. Eu tenho viajado passo a passo com Moisés. Tenho viajado com ele em cada momento, em cada parada, em cada fala. Eu tenho viajado com Moisés, Ágata. Eu viajo com ele, eu converso com ele. Como assim? Você está conversando com o morto? Não. Eu converso com Moisés através da palavra, porque eu tiro dele, daquele povo um exemplo para mim, do que eu devo fazer e não fazer. Nós queremos ser bem-sucedido, mas não queremos fazer com aquilo que o Senhor deseja para nós. Fazemos em partes. Paulo já dizia, em partes me adora, em partes não. Deus não quer meia adoração, Deus não quer meia atitude, Deus não quer meias verdades, Deus Ele quer você por inteiro, porque você é a canção que Ele gosta de ouvir. Afinal de contas, Ele te criou e te formou para adorá-lo. E eu tenho viajado com ele, eu tenho caminhado com ele, eu paro, vejo, ouço. E falo, meu Deus, que eu não seja assim, Pai, como este povo, Pai. Embora, Senhor, eu tenho que pedir perdão, porque eu faço parte do povo do Senhor. Se eu sou a canção que o Senhor quer ouvir, eu preciso estar alinhado com aquilo que Ele tem para mim. Você precisa querer estar alinhado por aquilo que Ele tem para você. O desejo do meu coração, do apóstolo, o nosso desejo é que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, todas, no seu casamento, no seu trabalho, na sua finança, na saúde, todas as áreas da sua vida. E a chave e o segredo é ser a canção que o Senhor gosta de ouvir, ser um testemunho vivo nesta terra. Nós temos falado muito que Jesus está voltando, e Ele está voltando. E tem muitos brincando. Se nós estivéssemos
né? A gente vem num culto de adoração, de louvor, de celebração. De domingo é um dia onde nós celebramos a um Deus vivo, verdadeiro, que criou o céu e a terra. E lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio criou Deus. No princípio, eu já falei, nesse no princípio é um nome, não é um tempo. E nesse nome, no princípio, é o Senhor Jesus. Lá em João capítulo 1 ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus. Ele quer dizer, no princípio ele era o nome, princípio, também é o nome dele, verbo, e ele estava com Deus e ele era Deus. Amém, queridos? Às vezes a gente aprende, quando o Senhor, presta atenção, o Senhor se move no tempo, e ele vai revelando os segredos e as maravilhas dele para nós que estamos neste tempo. A palavra dele não muda, mas as revelações dele vai sendo dada para nós, para que nós venhamos mover nesta terra, porque Deus se move por nós e através de nós, amém? Através do Espírito Santo. E lá, andando com Moisés, em Êxodo capítulo 16, já falaram aqui, já pregaram, mas eu vou pregar algo que me chamou a atenção. Lá no capítulo 16, é aquela passagem onde Deus sustenta o povo de Israel no deserto com pão do céu. Já sabemos que o pão do céu é quem? Quem? Isso, porque ele diz, eu sou o pão da vida. Mas aqui vamos ler essa primeira parte e eu quero dizer algo onde Deus falou muito comigo. Vocês querem ler por ali? Eu vou ler nesta versão, que foi a versão que eu estudo do mesmo jeito que vocês estudam, tá vendo? Ó, vocês estudam pelo método indutivo no livrinho, né? Aqui eu estudo nessa Bíblia aqui que eu tenho. E eu gosto de estudar nestas palavras mais difíceis, porque me faz estudar a palavra, o que ela significa em hebraico, o que ela significa no grego, o que ela significa em português, quais os sentidos daquela palavra. Então amplia a mente. Mas aqui a gente usa a NVI, por quê? Para que sejam não é um estudo aqui é um culto de adoração ao Pai. Amém? Então, quando você não vem na igreja, que você fala, não vou, eu estou triste, eu não estou bem, você não está fazendo birra para Deus, você está fazendo birra para quem? Para quem? Você faz birra para você mesmo, porque quem deixa de perder é você, quem perde é você. Deus ele vai olhar e falar, meu filho, eu te criei, te formei para me adorar, mas eu não vou te obrigar a fazer isso. Lá em Êxodo diz assim, e partindo de Eli, a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim. Lembra que nós estávamos, quando eu preguei aqui, sombra e água fresca. Quem estava nessa mensagem de sombra e água fresca? Lembra? Eles encontraram sombra, eles tinham passado pelo deserto, pelo mar. Aí Deus fez milagres naquele mar, não foi? Eles cantaram, vamos recapitular, eles cantaram porque o mar se abriu, lembra disso? Daqui a pouco o mar, eles passaram, já começaram a reclamar. Nossa, não tem água. Moisés, melhor que a gente tivesse ficado no deserto, não tem água aqui. Deus leva aquele povo até Elim. Elim tem 12 fontes de água, tem árvores para comer o que eles quiserem. Eles estavam com sombra e água fresca, lembram disso? Aí, aqui eles já saíram de Elim, partindo de Elim, todos os filhos de Israel veio ao deserto de Sim. Olha como que Deus põe, quem que levou eles para o deserto? Quem? Então Deus põe a gente aonde? A sombra e a água fresca? Sim ou não? Põe, ele pôs. Está aqui no versículo 27, no antes, pôs lá a gente sombra e água fresca. Aí daqui a pouco ele falou, vamos embora, vamos, porque senão o povo se acomoda. Quem não gosta de ficar na sombra e água fresca? Fala, é bom ou não é? É bom ter sombra e água fresca. Só que o povo na sombra e água fresca não entrega a canção que ele quer ouvir. O povo se acomoda.
Aí Deus fala, vamos de novo, vamos continuar andando? Vamos andar? Vamos crescer? E aí ele fala, aí ele fala assim, Israel veio ao deserto de Sim, que estava entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel, deixa eu ver, está escrito aqui, e toda a comunidade de Israel fez o quê? Reclamou. A minha está aqui, murmurou. E murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para nos matarmos de fome a toda esta multidão? Olha, que bom que eu comia o quê? Carne. Nós lá sentávamos do lado da panela e comia. Hoje nós estamos vivendo num povo que o estômago deles é o Deus. Se ficar com um tiquinho de fome, já fica mal-humorado. Se não tiver mistura, fica mal-humorado. Se não tiver o que comer, fica bravo. Quem tem dominado a sua vida? Quem é o Deus da sua vida? Então vamos lá, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se ainda em minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia prepararão o que colherem e será tudo em dobro do que colhem cada dia. Aqui está dizendo o Senhor, falando assim, eles estão reclamando, Moisés, mas eu vou continuar provendo. Ei, você murmura, você reclama, mas você não está vendo que Deus continua provendo na sua vida. Talvez você não está fazendo da maneira como você quer, talvez não está vindo do jeito que você quer, talvez está acontecendo coisas que ainda te aborreçam ali, mas o Senhor está dizendo, eu estou provando o seu coração nesse deserto, porque o que eu vou entregar é maior do que você tem. Interessante, se eu parar aqui, então disse o Senhor a Moisés, eu estou ali, foi assim, volta um pouquinho, no 4. Disse, porém, o Senhor, eu lhes farei chover pão do céu, certo? Por que o Senhor disse isso? Por que o Senhor disse isso, gente? Por quê? Por que Ele falou que Ele ia mandar chover pão do céu? Por quê? Porque o povo estava com fome? Porque o povo estava reclamando, gente. Olha que delícia. Mesmo você reclamando, quem ouve? Cuidado com o que você tem reclamado, porque Deus está ouvindo. Aí você pode olhar esse texto e falar assim, poxa, mas se eu reclamar, que nem o povo lá do Egito, se eu reclamar, Deus me dá. Deus dá. Se você reclamar, Deus vai dar? Ele deu aqui. Deu. Agora pergunta para mim que desse povo, quem entrou na terra prometida? Quem entrou na terra prometida? Só Josué e Calebe. Então, cuidado para que Deus não venha satisfazer momentaneamente aquilo que você está pedindo, porque Ele ouve o que você está pedindo, mas Ele está vendo que a murmuração não chega de forma agradável diante de Deus. Oração chega.
Deus, Ele provê porque Ele é fiel com a palavra dEle, e Ele diz que se o justo não vai mendigar o pão, Ele não vai deixar o justo mendigar o pão. Mas as consequências da murmuração do justo virá, não porque Deus vai fazer, porque a palavra de Deus já deixou tudo certinho, bonitinho. Vocês estão entendendo? E aí continua no versículo 5, eu já li, no versículo 6. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor. Vou olhar aqui. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor fez o quê? O que o Senhor fez? O que o Senhor fez aqui? Ouviu o quê? O Senhor ouviu as queixas. Interessante que Moisés foi falar para Deus, que Deus, fala assim, Moisés foi falar assim: Senhor, o povo está se queixando. Aparece isso no texto? Aparece? Eu preciso ficar eu falando para Deus, aqui como líder, quem é que está reclamando, quem é que não está fazendo, quem é que está fazendo corpo mole, quem não quer fazer, quem está achando. Eu preciso falar para Deus, gente? Não, eu preciso falar para Deus aqueles que podem vir ao culto e não vêm, aqueles que podem fazer e não faz. Eu preciso falar isso para Deus? Não, porque o Senhor está ouvindo a canção que você tem entregue a Ele. Ele está ouvindo, o Senhor tem falado isso para mim. Eu estou ouvindo a canção que as igrejas estão entregando para mim. Não é somente a igreja Atitude Real, é a igreja de Cristo na terra. O Senhor, Ele está ouvindo a canção, porque aqui fala do povo, e naquele povo tinha as tribos. Então o Senhor estava ouvindo a canção de todos. De todos. A canção, que eu sei que isso não acontece aqui, mas quando chega em casa, vai tomar um lanche, você viu a palavra da apóstola? Mas pelo amor de Deus, ela não precisa fazer isso, porque ela é assim, porque ela é assada. Porque... Essa é a canção que você está entregando para o Senhor. Triste. Então nós não podemos perder tempo em ficar falando e julgando o próximo. Nós temos que entregar a nossa adoração e a nossa canção ao Senhor como um incenso suave e agradável a Ele. Muitas vezes, para a gente fazer certas coisas, a gente tem tantos ânimos, tanta maravilha, é tudo maravilhoso. Mas quando se trata do Senhor, quando se trata das coisas concernentes ao reino de Deus, cada um quer fazer segundo a sua palavra, a sua. Se tivesse o evangelho, fulano capítulo 1, versículo 7. Ciclano, dona de casa, capítulo 1, versículo 5. O trabalhador, o homem que sai para sustentar, capítulo 5, versículo 2. Filhos, capítulo 7, versículo 1. Mães, capítulo 25, versículo 1. Cada um estaria escrevendo a sua Bíblia, sim ou não? Porque é isso que está acontecendo. Fulano, capítulo 1, versículo tal. Ciclano, capítulo 20, versículo tal. Cada um quer interpretar da maneira que quer, da forma que quer, para agradar a si próprio. Mas não estão pensando que o Senhor quer ouvir a canção. Ele quer ouvir a canção que você está entregando a Ele, e a canção que Ele ouve é a obediência, a submissão, o louvor alinhado a Ele. Não adianta, a gente vem cantar, mas eu estou entregando, eu estou tocando, eu estou entregando o louvor, eu estou entregando a canção que realmente Deus quer ouvir, porque eu posso enganar, mas o Senhor, acho que engano, penso que engano, mas Ele ouve a canção do coração. Eu posso servir, eu posso fazer,
Eu posso varrer, eu posso limpar, eu posso fazer qualquer coisa na casa do Senhor. Mas o coração, Ele está ouvindo. E diz assim, versículo 8. No versículo 7 diz assim: e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu, de novo, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. A queixa. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Quem sou eu que vocês estão reclamando para mim e para Arão? Quem somos nós que vocês estão reclamando para nós? Quem sou eu que não está fazendo do jeito que você quer que faça? Reclame para o Senhor. Fale com o Senhor. Senhor, isso aqui não está legal, Pai. Eu sei que eu tenho desagradado. Confesse, se arrependa, mas fale, porque Ele está ouvindo. E Ele está ouvindo sem você falar. Mas quando você é humilde, chega diante do Senhor e fala para Ele, conversa com Ele, se arrependa, Ele vai ouvir. E a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. Versículo 8: disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor fez o quê? De novo, o Senhor dará a carne. Vocês não estavam reclamando de carne? Para comer ao entardecer, o pão à vontade pela manhã, porque Ele o quê? O Senhor sempre ouve. Olha só, ouviu vossas murmurações, com que murmurais contra Ele? Com que murmurais contra Ele? Versículo 9, vamos no próximo versículo. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor. Ei, vira para o teu irmão e fala assim: vamos chegar à presença do Senhor. Fala. Ele diz assim: chegai-vos à presença do Senhor. Por que nós vamos chegar? Porque nós precisamos chegar à presença do Senhor, pois Ele ouviu as suas queixas. Eu não tenho me queixado. Minha mãe que queixa bastante. Minha mãe queixa que, minha mãe queixa porque tem roupa para lavar. Minha mãe queixa porque tem louça para lavar. Minha mãe queixa porque eu deixo o quarto bagunçado. Minha mãe queixa disso, minha mãe queixa daquilo. O meu pai queixa. A mãe queixa do filho. Queridos, se vocês têm filhos na casa do Senhor, ainda que eles não sejam perfeitos, glorifique o Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor, porque eles estão na casa do Senhor. Aplauda, porque eles estão na casa do Senhor. Eles estão. Porque se você quiser ele mais perfeito, Deus leva e deixa ele na perfeição da glória. Aí eu vou chegar lá, você está chorando, eu vou falar: está chorando porque Deus atendeu suas orações. Porque nessa hora a gente fala: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Isso é queixa. Eu não aguento mais fazer isso, eu não aguento mais fazer aquilo. Eu sinto que eu sou provada, queridos. Eu sou provada no meu silêncio, sozinha na minha casa. Eu sou provada para não abrir a minha boca e murmurar. Eu sou provada para não chorar e murmurar contra Deus. Eu sou provada. Mas eu quero dizer para você
que 99,9 eu sou aprovada, porque parece que eu vivo no reino espiritual. Eu falo, Senhor, isso aqui está vindo para eu falar, e eu não vou falar, ainda que alguém queira me cutucar. Tem gente que vem e quer falar para mim, me ofende. Queridos, presta atenção, a canção que o Senhor quer ouvir com vocês, presta atenção. Pior do que a ação de alguém com você é a reação de você para com o outro. Amém? Porque se alguém te maltratar, feche sua boca e ore. Deixa as palavras feias para aquela pessoa, deixa a humilhação para aquela pessoa, deixa a afronta para aquela pessoa, deixa para ela e vai orar. Porque ela não fez. Olha, eu lembro de Samuel. Não foi, Deus fala, Samuel, não foi contra você que o povo está fazendo, foi contra mim. Porque quando nós estamos alinhados com o Senhor, as afrontas, as humilhações, tudo que acontece, vai direto para Deus. Porque Ele ouve o quê? As queixas. Ele ouve as queixas de todos, os que estão dentro da igreja e os que estão fora da igreja. Porque Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Não escapa nada. Então, mais do que a ação contra você, é a reação sua contra o outro, amém? Esses dias, eu fiz um talho aqui, gente, agora está pequenininho, até acordei hoje, eu falei assim, nossa Deus, que belezinha. Ele coçou, fiquei tão feliz que ele coçou, até falei para a pastora, olha, meu machucadinho coçou, significa que esse machucadinho aqui, ele trabalhou 20 dias para recuperar a pele. E eu olhava e falava assim, isso meu filho, vai aí que você precisa recuperar a pele. Eu converso com o meu corpo, porque meu corpo é membro de Cristo. Se o meu corpo é membro de Cristo, o meu corpo fala. Então se ele fala, eu tenho que dar e prestar conta ao Senhor com tudo. Acordei de manhã, fazendo minhas tarefas, tinha planejado algumas coisas da casa do Senhor para executar. Fui lavar assim um vidro, enfiei a mão assim, passei a bucha assim. No que eu passei já estava trincado, vamos ver. Isso aqui, hoje está pequenininho. Ele tirou uma talha assim, ó, ele virou uma talha. Ele foi a primeira pele, a segunda pele, a terceira. Que nem o primeiro céu, o segundo céu. Eu fui para o terceiro céu quase. Virou uma talha. Mas ficou fundo, mas lá no fundo mesmo. Que é difícil. Eu senti daquilo tirar. Sabe quando você sente aquela pele tirar? Pelo sentido da pele, eu não queria nem ver o tamanho do buraco. Que eu já estava imaginando. Eu sei que eu larguei aquilo, eu segurei a minha mão, o sangue descia. E sabe o que eu pedi para Deus naquele minuto? Eu parei. Eu olhava, pingava o sangue. Primeiro copo. Justo aquele dia eu deixei, sabe? Então o resto estava lá ainda. Eu estava no primeiro. Tinha mais os restos de copo, prato, panela, com a mão. Na hora eu apertei a minha mão e disse: Pai, não deixa eu sentir dor. Foi o que eu falei para Deus. Não deixa eu sentir dor. Porque eu sou ruim para dor, sabe, gente? Não gosto de sentir dor. Quem gosta, né? Mas tem gente que suporta mais, outros menos. Eu não. Eu apertei minha mão e falei, eu não quero sentir dor. Queridos, eu não senti dor. Fui eu mesmo lá amarrando, puxando, estancando o sangue, não senti dor. Só que eu vi que eu não murmurei, eu não me queixei, eu senti aquela hora que eu ia falar, puxa vida, eu planejei, coisa que é de Deus, a gente murmura com as coisas de Deus, não diretamente. Eu podia chegar e falar, poxa Deus, eu planejei tanta coisa hoje, eu ia fazer vídeo, eu ia estudar, eu ia fazer não sei o que, eu ia preparar a palavra, eu ia não sei o que, eu estou correndo aqui de manhã para fazer tudo isso, para me empenhar no Senhor, e isso me acontece. Eu estaria me queixando. E no entanto, naquela hora veio isso. E eu comecei a dançar a canção que o Senhor quer ouvir. Eu comecei a dançar a canção que o Senhor quer ouvir. E eu não senti dor nenhuma. Depois eu comecei a dar risada. Sozinha não. Eu vim aqui na sexta-feira dar uma aula.
E a diaconisa Fabiana me deu uma carona. E estava sangrando bastante ainda. Eu tampava, foi de manhã, e era 10 horas da noite, sangrava. Aí já não dava, falava, vai no UPA, vai fazer o que no UPA agora, né? Falei, que horas que foi isso? Foi 7 horas da manhã, mas a senhora vem agora 11 horas da noite, porque, né? Aí eu falando com a Fabiana, ela falou assim, nossa, apóstola, ela não parou de sangrar. Aí eu olhando, eu falei assim, nossa, Fabiana, sabe o que acontece? A gente não tem porque a gente não pede direito. Ó. Ela falou, como assim? Porque na hora que eu fiz isso, eu apertei e falei, Senhor, não deixa eu sentir dor. Eu podia ter falado assim, e estanca o sangue. É verdade, não falei isso para você, Fabi? Eu falei, estanca o sangue. Aí eu lembrei na hora, eu falei assim, não pedi. Vai sangrar para eu lembrar que da próxima vez eu tenho que pedir direito. Porque eu não senti dor. O Senhor está ouvindo a tua canção. No momento da dor, no momento da frustração, no momento da dificuldade, no momento que pessoas às vezes vêm e querem roubar o seu sonho, roubar as coisas que você acha que é sua. O Senhor está te ouvindo. Ele está ouvindo a sua canção. E diz assim, no versículo 9, chegai-vos à presença do Senhor. Oh, aleluia. Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações. Deus nos dá a oportunidade de nos achegarmos à presença dEle e pedir perdão de tudo que Ele já ouviu dos nossos lábios, dos nossos pensamentos. Deus quer que nós venhamos pedir perdão dos sentimentos dos nossos corações. E Deus está falando tanto, porque ontem nós fomos, dentro das pessoas que nós visitamos uma tia. Presta bem atenção. Aqui Deus está falando, chegai-vos aonde? A presença do Senhor. E eu fui com essa palavra meditando, interessante, eu não sei se o apóstolo percebeu, mas eu percebi. Deus falando comigo lá, gente. Porque dentro do lugar que nós fomos num, como chama lá? É um convento? O apóstolo tem uma tia que ela é freira. E ela está com Alzheimer, começo de Alzheimer. Mas já está bem avançada. E ela olhava assim para mim, porque ela é muito engraçada. Gente, ela era diferente, uma freira diferente. Eu achava engraçado, né? Eu falei, gente, já pensou essa mulher evangélica? Meu Deus, ia arrebentar. É das nossas, pega a Kombi, sai dirigindo o Kombi, a mulher é uma bênção. E ela está bem idosa. E aí, eu andando ali, ela olhando para a gente, nós fomos lá. Escuta só, eu estava sentadinha, todo mundo sentado, eu sentada separadinha assim. E eu ali sentada, esperando eles conversando primeiro, e a tia olhava para mim, eu ficava olhando, né? Eu fui, peguei e levantei assim, que eu vi que tinha um cartaz assim, desenhado à mão. E nesse cartaz estava dizendo, você viu o que estava escrito? Você nem prestou atenção. Estava escrito assim, Praça da Presença. Aí eu até falei, Senhor, tenha misericórdia. Aí eu saí, fui para o outro lado, estava assim, Quiosque da Presença. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui do outro lado assim, estava assim, Refeitório da Presença. Você não prestou atenção. E eu comecei a ler os cartazes, eu falei assim, acho que Deus está falando, sabe que quem já assistiu o Todo-Poderoso? Foi o Todo-Poderoso? Não. Não foi aquele do Noé, a Arca de Noé, como que chama? É o Todo-Poderoso? Que ele ia, ele fazia a barba crescia, e ele via as coisas, mas ninguém via. Eu estava daquele jeito, eu ia e falava assim, a Praça da Presença. Aí eu falei, nossa, Quiosque da Presença, Refeitório da Presença. E o Senhor falou comigo, um povo
cego, e o Senhor chamando: vem para a minha presença, vem para a minha presença, vem para a minha presença, vem, 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 porque o Senhor quer que nós vamos para a presença dEle. Não importa, elas são freiras, e Deus está mandando a mensagem: vem para a minha presença. Dá tempo de se arrepender. Você que tem murmurado, vem para a presença, dá tempo de se arrepender. Venha para a presença do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor, aleluia, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Quando nós cantamos a canção que o Senhor quer ouvir, e vamos para a presença dEle, a glória dEle se manifesta para que você veja. Vocês estão entendendo? E o Senhor falou a Moisés, versículo 12: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fale-lhes dizendo: entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que sou Deus, o Senhor, o vosso Deus. Aleluia. Deus está ouvindo as nossas orações. Se achegue à presença dEle, se arrependa e veja a glória dEle na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos, porque aquilo que você sonhou é pouco do que Deus vai fazer. Ele está falando assim: ó, eu vou fartar vocês. Quem recebe esta palavra? Eu vou fartar vocês, eu vou fartar, eu vou dar em abundância, eu vou despejar muito sobre a tua vida. Mas se achegue à minha presença. Nós temos que tomar cuidado, eu já vou terminar. Porque Deus ouve tudo o que falamos. E nós vamos prestar conta do que falamos, amém? Olha só o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 12. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Crerem ou não, a palavra está escrita para todos, para evangélicos, para católicos, para espírita, para todos. Quem não quer conhecer não vai ficar isento daquilo que está escrito. O Senhor está dizendo que no dia do juízo todos vão prestar conta das palavras que tem falado. O 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. A gente quer chegar no fim e falar assim: ó, então eu já estou condenado mesmo, vou continuar desse jeito. Não, se achega à presença do Senhor, cante a canção que o Senhor quer ouvir, cante a canção do seu pensamento, cante a canção do seu coração. Você fica lá: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não é meu tempo. Mas no dia do juízo o Senhor vai falar: hoje também não é seu tempo, o seu tempo passou. É isso que você quer ouvir? Não, então mude para que a glória de Deus manifeste na sua vida e na sua casa. Olha também o que diz lá em Provérbios 18, 21. O poder da sua fala. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. É forte, porque Deus está ouvindo o que você fala. Então não gaste a sua fala para a morte, mas gaste para a vida, gaste para abençoar, gaste para bendizer, gaste para glorificar e cantar. Você que está ouvindo, gaste. Olha mais o que fala lá em Provérbios 15, 1. Aleluia. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Lembra que eu falei? Pior do que alguém agir contra você
é você reagir contra aquela pessoa. Eu já passei por isso. E passo. É triste. A minha família vê os meus choros, Deus vê os meus choros. Mas eu creio, porque eu quero ver a glória do Senhor. Olha mais o que fala lá em Provérbios 15, 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Tem gente que não consegue controlar o autogoverno, não consegue controlar a sua língua, a sua ira, a sua raiva, não consegue controlar os seus pensamentos, e isso vai gerando uma enfermidade. E o Senhor está dizendo: controle. Bem melhor responder calmo. Amém? E para finalizar, vamos abrir Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Tem gente que comete insensatez porque já julga antes de saber, já sofre antes de saber, já fala antes de saber. E eu quero dizer algo: Deus ouve o que falamos, porque Ele sempre fala. Só que nós esquecemos que Deus sempre fala, mas que também Deus sempre ouve. Quando nós entendemos que Deus sempre ouve, nós vamos virar a chave da nossa vida. Eu quero que você saia daqui nesta noite pensando qual é a canção que você tem entregue ao Senhor. Qual é a música que Ele tem ouvido de você? Quais são os questionamentos que você fala: isso aqui não tem nada a ver. Ele está dizendo nesta noite que nós somos a canção que Ele gosta de ouvir. Então fale na sua casa, no seu trabalho, por onde você passar, palavras que vão te absolver quando Jesus voltar. Vamos ficar de pé. Senhor, eu sei que o Senhor ouve, que o Senhor sempre fala, e aqui o Senhor relatou que o Senhor deu pão, o Senhor deu carne, o Senhor deu fartura, porque o Senhor ouviu a murmuração. Nós queremos receber do Senhor, sem que nós venhamos precisar a murmurar, porque mais do que aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta terra, é o que o Senhor tem para nos dar no céu. É a salvação, Senhor. Então adore o Senhor agora, e coloque diante da presença dEle, para que a glória dEle manifeste na sua casa. O que é que você precisa entregar diante de Deus, que Ele está ouvindo e está triste? Porque você vai sair daqui nesta noite dizendo: Senhor, o Senhor ouve tudo que eu falo, mas eu quero falar hinos, eu quero falar cânticos, eu quero falar palavras doces. Eu quero, Senhor. Eu não quero dormir no culto, Pai. Eu não quero sentir sono no culto, Senhor. Eu não quero, Pai, andar no culto ou por aí como um vivo morto, mas eu quero expressar a Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Eu vos abençoo e declaro. Estenda sua mão para o céu, estenda sua mão e recebe. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua vida, a glória do Senhor, a glória do Senhor. E declaro que você se achegue à presença dEle, que você se arrependa, para que Ele dê em abundância e dobrado aquilo que você tem necessitado dEle. Recebe, mas recebe de todo o teu coração, recebe com amor, recebe com humildade, recebe nesta hora, recebe para a tua vida. Você que está nos assistindo, recebe, porque a presença do Senhor é aí na tua casa,
ainda que queiram te fazer mal, o Senhor ouve tudo aquilo que vem contra a tua vida. Em nome de Jesus, recebe para a tua casa. Eu vos abençoo. Eu vos abençoo como uma líder da Igreja Apostólica Atitude Real. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Adore.